Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Lucas Barbosa. Vamos dar continuidade ao estudo da ecologia, estudando agora as relações ecológicas, ou seja, as relações, que existem entre os seres vivos. Tá? Para isso eu vou usar o material do professor Marcos Corradini, que eu achei um material bem interessante que está disponível aí para que vocês possam fazer os estudos, posteriormente. Vamos começar entendendo o seguinte, a interação entre os diversos organismos, entre os diversos seres vivos, nós chamamos de relações ecológicas. E essas relações elas podem ser do tipo intraespecíficas, quando ocorrem dentro de uma mesma espécie, interespecíficas, quando ocorrem entre espécies diferentes, relações harmônicas, em que pelo menos um dos indivíduos que se relacionam se beneficia, e as desarmônicas, quando pelo menos um, desses indivíduos sai prejudicado nessa relação. Aqui nós temos o quadro resumo das relações harmônicas e desarmônicas. Nós vamos estudar de uma por uma. Caso vocês queiram, vocês podem pausar, para fazer as anotações. Vamos iniciar pelas relações intraespecíficas, ou seja, aquelas relações que ocorrem dentro de uma mesma espécie, do tipo harmônica, ou seja, em que pelo menos um desses indivíduos que se relacionam saem beneficiados. O primeiro tipo é a colônia. Gente, colônia é uma associação de indivíduos de uma mesma espécie, unidos fisicamente entre si, tá? Podendo ou não ocorrer divisão do trabalho. Nós temos como exemplo os corais, as bactérias, por exemplo, do tipo Streptococcus, e a caravela. Vocês podem procurar imagens na internet para observar essas colônias. Perfeito? A segunda relação intraespecífica harmônica são as nós temos, como definição que a sociedade são as associações entre indivíduos da mesma espécie. Óbvio, já que é uma relação intraespecífica, tem que ser de indivíduos da mesma espécie. Só que a sociedade, diferente da colônia, esses indivíduos eles cooperam, tá? Entre si. Ocorre a divisão do trabalho, claramente. E também esses indivíduos, eles não ficam ligados fisicamente entre si, eles não ficam ligados anatomicamente, tá? Então, na sociedade há divisão de trabalho, os indivíduos trabalham de modo cooperativo e eles não ficam ligados fisicamente, eles não ficam ligados anatomicamente. Exemplo, sociedade de insetos, né? Abelhas, formigas, vespas. A gente vê bem a divisão do trabalho, né, gente? Nas abelhas, nas formigas, nas vespas. Cada tipo de indivíduo ele tem uma determinada função, né, ali naquela sociedade. Ele desempenha um determinado trabalho. E essa sociedade, para que ela funcione bem, esses indivíduos precisam atuar de modo cooperativo. Tá? Outra característica clara aqui é que esses indivíduos estão separados fisicamente, estão separados anatomicamente, para que cada um possa realizar uma atividade sem ficar grudado ali, sem ficar fisicamente unido aos demais, diferente da colônia. Na sociedade das abelhas, as funções dos indivíduos são bem definidas, havendo três castas sociais. Tem a rainha, né, o zangão e as operárias. Bom, ainda sobre as relações intraespecíficas harmônicas, nós temos aqui um exemplo de colônia, que é o caso da caravela. Nós temos indivíduos da mesma espécie, tá? Se relacionando, só que eles estão unidos fisicamente, unidos anatomicamente. Então aqui você tem o indivíduo flutuador, ó, que vai acumular gás no seu corpo para fazer com que essa caravela ela flutue. Aqui está a água, tá, gente? Existe o indivíduo que tem a função de alimentação, que é esse mais em vermelho. Existe também indivíduos que vão fazer a função de proteção. Tá? Nesse caso, é uma colônia de Physalia. Lembre-se, colônias, indivíduos estão unidos fisicamente entre si. Pode haver ou não a divisão de trabalho. Bom, sobre as relações intraespecíficas harmônicas ainda, nós temos exemplos de sociedades. Exemplo típico é a sociedade das abelhas, que nós temos a rainha, o zangão e as operárias, as abelhas operárias. Então aqui você tem as operárias alimentando ninfas, aqui você tem as operárias alimentando a futura rainha, tá?
E aqui você tem uma foto da operária. Olha só a diferença, gente. Observem bem. Da operária, do zangão e da rainha. Eles são fisicamente diferentes entre si, né? Para ser uma sociedade tem que ter a organização do trabalho, ó, e também esses indivíduos eles precisam atuar cooperativamente para que essa sociedade ela vingue, para que a sociedade ela funcione. Perfeito? Vamos falar agora sobre as relações interespecíficas, ou seja, aquelas relações entre espécies diferentes do tipo harmônica, ou seja, em que pelo menos um desses indivíduos que se relacionam, eles são beneficiados, né? É beneficiado. O primeiro tipo é o mutualismo. Gente, no mutualismo, diferentes espécies se relacionam, dois indivíduos, por exemplo, de espécies diferentes se relacionam e ambos saem beneficiados. Esse é o mutualismo. Então, como vocês podem ver, o mutualismo é a associação entre indivíduos de espécies diferentes necessária à sobrevivência dos participantes que beneficia os dois. O mutualismo ele tem essa característica, ó, a relação é necessária à sobrevivência dos participantes. Se você tira um desses participantes, aí os dois indivíduos eles morrem, né? Você tem dois indivíduos se relacionando mutualisticamente. Se você tira um dessa relação, eles morrem. Eles não conseguem viver separados. É aquele casalzinho apaixonado, né? Se você tirar, desgrudar eles, eles morrem. Brincadeira, tá? Mas o mutualismo é isso. Para ser mutualismo, precisa ser espécies diferentes. Os dois precisam se beneficiar, tá? E essa relação é necessária para a própria sobrevivência desses indivíduos. Nós temos como exemplo os líquens, que são a associação de águas ou cianobactérias com fungos. As bacteriorrizas, que são associações formadas por bactérias do gênero Rhizóbio com raízes de leguminosas como feijão. E nós temos aí a relação dos herbívoros com alguns tipos de protozoário. Tá? Professor, mostra fotos, né? Mostra ilustrações para a gente entender essas relações mutualísticas. Aqui nós temos a relação entre uma alga e um fungo. Podia ser entre uma cianobactéria e um fungo também, tá? Pode ser ou entre alga e fungo ou entre cianobactéria e fungo. Então, é uma associação tão forte a ponto de serem considerados um único organismo. As algas e os fungos, eles estão tão unidos que passam a ser considerados como uma coisa só. Para quem não conhece, aqui é um líquen, tá? Relação mutualística. Se você tirar um dos indivíduos, você tirar ou a alga ou o fungo dessa relação, você destrói esse indivíduo. Outra associação são as bacteriorrizas. Uhum. Associação de bactérias em raízes de plantas, em raízes de leguminosas. Aí vocês observam um nódulo formado por células com bactérias. Se você tirar a bactéria aqui dessas raízes, essas raízes vão morrer, tá? Então, mutualismo é uma relação necessária para a sobrevivência. Próximo tipo de relação interespecífica harmônica é a protocooperação. Na protocooperação, a protocooperação nada mais é do que a associação entre indivíduos de espécies diferentes, óbvio, já que é a relação interespecífica de espécies diferentes, em que ambos se beneficiam, mas a existência dessa relação não é obrigatória. Olha que bacana, gente. Lá no mutualismo, se você tirar um desses indivíduos que se relacionam, os dois morrem. Aqui na protocooperação, os dois se beneficiam também. Mas se você tira um indivíduo desse relacionamento, né, dessa interação, os dois continuam sobrevivendo tranquilamente. Tá? Então, nós temos como exemplo de protocooperação a relação do paguro e as anêmonas do mar, perfeito? Do cervo e do pássaro anu, do pássaro palito e do jacaré, tá? Como a gente observa aqui, ó, o pássaro palito, ele se alimenta dos restos de alimento presentes na boca do jacaré. O jacaré se beneficia, né, porque está tendo a limpeza da boca, e o pássaro palito também se beneficia porque está adquirindo o alimento aí através do jacaré. Mas se você tirar o pássaro palito dessa relação, o jacaré não vai morrer, tá? Então, eles conseguem sobreviver tranquilamente caso essa relação deixe de acontecer. É assim que devem ser os relacionamentos, né, gente? Da gente, seres humanos. Ó.
No caso do cervo e pássaro anu, nós temos essa imagem aqui, ó. Bem interessante essa relação. Bom, os dois têm que se beneficiar, né, para ser protocooperação. Então, o passarinho, pássaro anu especificamente, ele se beneficia por estar se alimentando aí, né, dos carrapatos, dos insetos presentes na pelagem do cervo. E esse cervo se beneficia porque esses pássaros estão tirando esses parasitas, esses exoparasitas, né, da pele desse cervo que estariam incomodando. Então os dois se beneficiam, mas se você tirar esses pássaros anus, o cervo não vai morrer, tá? Perfeito. Nós temos ainda como exemplo os insetos polinizadores e as angiospermas. Pode ser considerado também um exemplo de protocooperação. Então, para ser protocooperação, os dois têm que se beneficiar, né? Dois indivíduos de espécies diferentes têm que se beneficiar na relação e a existência dessa relação não é obrigatória, como ocorre lá no mutualismo. Dando continuidade, vamos ver agora as relações interespecíficas harmônicas, né? Dando continuidade a elas, vamos estudar o comensalismo. O comensalismo é a associação entre espécies diferentes, na qual uma espécie é beneficiada sem causar prejuízo ou benefício à outra. Então, uma se beneficia, tá? E a outra é neutra. A outra não é nem mais nem menos. Nem ganha nem perde, tá? Nós temos o comensalismo típico, que é a relação em que uma espécie se alimenta de restos alimentares de outra, sem prejudicá-la, como é o caso dos abutres, né, que aproveitam os restos de alimento das presas dos leões. Então o leão se alimenta, deixa restos ali desse alimento, e os abutres vão lá e se beneficiam, né, dessa relação com o leão. E o leão nem ganha nem perde, né, porque não ia comer mesmo aqueles restos alimentares. Nós temos o comensalismo do tipo inquilinismo, que é a relação ecológica em que uma espécie inquilina vive sobre outra espécie ou no interior de uma espécie hospedeira sem prejudicar essa espécie, tá? Nos vegetais, essa associação recebe o nome de epifitismo. Então, se acontecer com vegetais, a gente chama de epifitismo, como é o caso das bromélias. Então, as bromélias vivem sobre outras árvores, tá? Se beneficiam porque ficam na parte mais alta da outra árvore, recebendo mais sol, né? Assim ela pode crescer melhor. E ela nem ajuda e nem atrapalha essa espécie que ela está usando, né, aí como suporte. Perfeito? Então, quando é essa relação de inquilinismo entre vegetais, a gente chama de epifitismo. Outro tipo de comensalismo, gente, são as forésias. A relação que a gente chama de forésia é aquela relação na qual uma espécie, né, usa outra como meio de transporte, que é o caso do tubarão e as rêmoras. Então, não sei se vocês estão observando bem aí, que aqui você tem uma anêmona, tá? Desculpem, uma rêmora, e ela usa o tubarão, ela gruda no tubarão e usa ele como transporte para chegar de um lugar a outro sem gastar muita energia. Então veja, a rêmora, ela se beneficia dessa relação, né? E o tubarão nem ganha nem perde com essa relação. Então é um tipo de comensalismo. Quando esse comensalismo acontece através de uma espécie usando a outra como meio de transporte, a gente chama essa relação de forésia. Então vamos captar aqui a informação, revisar. O que é comensalismo? Relação entre duas espécies diferentes, a qual uma é beneficiada e a outra nem ganha nem perde. Tá? Existe o comensalismo típico, que é quando uma espécie se alimenta de restos alimentares de outra, como os abutres, que aproveitam os restos de presas de leões. Nessa primeira imagem nós temos essa ilustração, né, demonstrando esse comensalismo típico. O inquilinismo, quando uma espécie vive sobre, em cima, né, da outra, ou em seu interior, sem prejudicá-la, sem beneficiar e sem prejudicar. E nós temos a forésia, que é essa relação do tubarão com a rêmora, né? É a relação em que uma espécie usa a outra como meio de transporte. Bom, ainda sobre as relações intraespecíficas, vamos falar agora das intraespecíficas desarmônicas, em que pelo menos uma sai prejudicada. Perfeito? A primeira competição intraespecífica desarmônica é... Primeiro, né, ele fala aqui que
A competição intraespecífica ocorre entre indivíduos da mesma espécie. Isso a gente já sabe. E normalmente ela é motivada por disputa por território, alimento ou companheiro sexual. Então, os indivíduos eles vão competir por alimento, por território ou por companheiro sexual. Até mesmo na espécie humana isso acontece, né, gente? Acontece bastante. Então, o primeiro tipo de relação intraespecífica desarmônica é a competição intraespecífica. Tá? Pode ocorrer por esses três fatores: competição entre indivíduos da mesma espécie por território, alimento ou companheiro sexual. Então, a competição é um fator que regula o tamanho da população, né? Alguns indivíduos vão morrendo e vai tendo o controle dessa população para que não haja uma explosão populacional, né? Que poderia prejudicar o meio ambiente. Então, é uma coisa que acontece naturalmente, e que é interessante para fazer o controle populacional no mundo animal, tá? Outro tipo de relação intraespecífica desarmônica é o canibalismo. Sim, pessoal, aqui na competição intraespecífica, acredito que os dois, né, eles acabam saindo prejudicados em algumas vezes e pode acontecer também de um sair prejudicado e o outro sair beneficiado, tá? Bom, vamos agora para o canibalismo. Canibalismo, vocês já sabem, o próprio nome já está dizendo tudo, né? A relação no qual o organismo se alimenta de outro da mesma espécie. Inclusive tem canibalismo nos seres humanos. Algumas tribos indígenas se alimentam aí da carne humana. Mas no mundo animal a gente pode citar o louva-a-Deus, né? Que é uma relação bem interessante. A fêmea arranca a cabeça do macho, né? E também a viúva negra, que após a cópula, muitas pessoas acreditam que ela acaba matando o macho, né? Usando esse macho como alimento para os seus filhos. Mas não é bem isso que ocorre, tá, gente? Existem pesquisas científicas que vão mostrar que, na verdade, durante a cópula, a fêmea ela acaba quebrando o órgão sexual masculino do macho, tá? E essa quebra gera uma hemorragia que provoca a morte do macho, né? Em relação a esse tipo de espécie, em relação à viúva negra, tá? Então, como o canibalismo é bem simples, indivíduos da mesma espécie, ou seja, relação intraespecífica, desarmônica porque um vai acabar sendo comido, né? Bom, agora vamos falar das relações interespecíficas desarmônicas. Interespecíficas, vocês sabem que ocorre entre espécies diferentes. Desarmônica porque pelo menos uma dessas espécies vai sair prejudicada. O primeiro tipo é a competição interespecífica. Competição entre espécies diferentes. Então, ela ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, geralmente quando duas espécies apresentam sobreposição de nichos, né? Sobreposição de nichos ecológicos. Então, pode ocorrer, né, pela disputa pelo mesmo recurso ambiental, que é um importante fator no controle do tamanho das populações também, disputa por recursos. Pode ocorrer quando a competição é muito severa, pode ocorrer, né, que uma competição é muito severa. Uma das espécies pode ser eliminada, pode acabar sendo extinta, ou é obrigada a emigrar, a sair para outro lugar. Nós temos que considerar também que a introdução de espécies exóticas, espécies típicas de outros lugares, elas têm causado graves impactos ambientais, né, devido ao fato dessas espécies competirem pelos mesmos recursos que as espécies daquela região em específico. Então, a competição interespecífica. Em relação à competição interespecífica, nós temos como exemplo paramécios cultivados, né, isolados, que apresentam elevada densidade populacional. Aqui nós temos o exemplo típico desses paramécios cultivados isolados, eles vão apresentando uma elevada densidade, uma elevada quantidade aí, em termos de indivíduos, né? Nós observamos duas espécies diferentes aqui na imagem de paramécios. Então, quando cultivados juntos, a espécie de paramécio caudato, que é essa daqui, um pouco mais alongada, ela tem sua população reduzida, né, devido à intensa competição com o paramécio aurélia, certo? Imagine o seguinte, que essa espécie aqui é típica de uma região, tá?
Só que quando você traz outra espécie que é de outra região, o que vai acontecer? A população dessa daqui, que era típica da nossa região, ela começa a diminuir, tá? Por competição, gente. Competição interespecífica desarmônica. Tá? Aqui nós temos outro exemplo. Vamos falar agora ainda sobre as relações interespecíficas desarmônicas, sobre o predatismo. Predatismo, vocês sabem, é bem típico. Tá? Ele ocorre quando dois indivíduos de espécies diferentes, eles acabam se alimentando. Né? Um acaba se alimentando do outro. Então aqui nós temos o primeiro exemplo, o segundo exemplo e o terceiro exemplo. Predatismo, dois indivíduos de espécies diferentes, né? Por isso relação interespecífica, em que uma espécie se alimenta da outra. Aqui nós temos mais exemplos, né? Predatismo de percevejos de formigas e predatismo entre aranha e abelhas. Certo? Bom, o parasitismo é a relação na qual uma das espécies, o parasita, obtém nutrientes e moradia no corpo de indivíduos vivos de espécie hospedeira. Então, é outro tipo de relação interespecífica desarmônica, o parasitismo. Existe o endoparasitismo, tá? Em que o parasita vive no interior do corpo do hospedeiro. Exemplo, os protozoários flagelados e o cupim. Dentro do cupim, dentro do intestino dos cupins, né, do sistema digestório, nós temos protozoários flagelados. Então, é um parasitismo que a gente chama de endoparasitismo. O parasita ele fica dentro do corpo do indivíduo parasitado, né, da espécie parasitada. E nós temos o ectoparasitismo. O ecto vem de fora, quando o parasita vive na superfície, vive sobre o hospedeiro. E o exemplo típico é o piolho no homem. O piolho não vive dentro do homem, né, gente? O piolho vive fora do homem, mas também é um parasita, é um ectoparasita. Tá? Nós ainda temos a classificação de holoparasita. Por exemplo, quando a planta parasita que obtém seiva bruta e elaborada às custas da planta hospedeira, a gente chama de holoparasita. Isso mesmo, existem plantas parasitas, tá? Que se fixam sobre outras, que se enrolam sobre outras, que penetram sobre outras plantas e sugam a seiva bruta e a seiva elaborada, tá? É o caso do cipó-chumbo. Quando você observa um cipó-chumbo enrolado em outra planta, você tem que tirar ele imediatamente, né? Porque ele penetra mesmo nos tecidos dessa outra planta e suga tanto a seiva bruta quanto a seiva elaborada. Essa relação a gente chama de holoparasitismo, tá? E tem o hemiparasitismo, ou os hemiparasitas, por exemplo, quando a planta parasita, que ela obtém somente a seiva bruta, né, às custas da planta hospedeira. Hemiparasita é aquele parasita um pouco mais tranquilo, né? Não tão, não tão ruim, digamos assim. Ele pega leve, digamos assim, né? Hemiparasita, em vez, por exemplo, dessa planta, ela obter a seiva bruta e a seiva elaborada dessa planta parasitada, ela obtém apenas a seiva bruta. Tá? O parasitismo ele também regula o tamanho da população. Então, indivíduos morrem e ocorre a regulação dessa população. Tá? Geralmente, os parasitas não matam os hospedeiros, até porque, gente, o parasita precisa desse hospedeiro para sobreviver. Então, não é a intenção do parasita matar esse hospedeiro. Tá? Vamos lembrar aqui. Endoparasitismo, o parasita está dentro do corpo da espécie parasitada. Ectoparasitismo, o parasita está fora do corpo, né, sobre esse corpo desse hospedeiro. Holoparasitismo é aquele parasita mais ruim. Hemiparasita é aquele parasita mais tranquilo, né, menos ruim. Maravilha. Então, nós temos aqui como exemplo típico, caiu aqui o fone, parasitismo do tipo ectoparasitismo é o carrapato. Aqui no caso está na pele humana, que coisa terrível, né? Nós temos como exemplo de endoparasitismo a tênia dentro do intestino do ser humano. Tá? Nós temos aqui a Eva passarinho, exemplo de parasitismo também nas plantas, né? Do tipo hemiparasitismo, ou seja, um parasitismo um pouco mais leve. E nós temos o cipó chumbo, que é do tipo holoparasita,
aquele parasita que acaba aproveitando, acaba sendo mais ruim para o nosso hospedeiro. E aqui nós temos um caso típico também de ectoparasita, né? Parasita que fica fora do corpo, que é o caso do pernilongo. Então é um ectoparasita. Perfeito? Aqui você tem um vídeo, que não dá para a gente passar aqui, da questão do endoparasitismo. Continuando as relações interespecíficas desarmônicas, vou falar agora do amensalismo. Tá? Então, também chamado de antibiose, uma espécie denominada inibidora, ela libera substâncias que impedem o crescimento e a reprodução de outra denominada amensal. Tá? Então, no amensalismo é assim: uma espécie vai produzir uma substância que vai inibir o crescimento e a reprodução de outra espécie. Tá? Isso é amensalismo. Exemplo típico são as algas pirrófitas e os animais marinhos. Tá? As algas pirrófitas elas vão produzir uma substância que vai inibir o crescimento e a reprodução desses animais marinhos. Por isso por isso que essa relação é chamada de amensalismo. Perfeito? Então nós temos a espécie denominada inibidora, que no caso são as algas pirrófitas, e nós temos a espécie que tem o seu crescimento, sua reprodução inibida, que é chamada de amensal. No caso, são os animais marinhos aqui, né, gente? Muito importante isso, tá? Nós temos também outro tipo de relação interespecífica desarmônica que a gente chama de esclavagismo. No esclavagismo, uma espécie se beneficia do trabalho de outra, e nós temos como exemplo típico do chupim. Tá? Essa espécie de pássaro, ela bota seus ovos no ninho de outras espécies. Olha só que sacana, né? Ela bota os seus ovos no ninho de outras espécies que passam a chocá-los até a eclosão. Tá? Nós temos um exemplo típico aí do pássaro chupim. Nós temos aqui a imagem. E aqui tem um vídeo mostrando esse tipo de relação que não vai dar para a gente passar. Tá? Mas nós devemos levar do esclavagismo. Bom, vejamos agora as formas especiais de adaptação, né, dos seres vivos. A primeira é a camuflagem. A camuflagem é uma forma de adaptação na qual um organismo se parece com o ambiente, né, e a gente acaba confundindo ele em relação à cor ou à sua forma. No mimetismo, o mimetismo é uma forma de adaptação também, na qual uma espécie se beneficia por se assemelhar a outras espécies. Bem diferente, né, gente? Camuflagem é uma coisa, mimetismo é outra. Bom, aqui na camuflagem, como eu já falei para vocês, é uma forma de adaptação no qual um organismo se parece com o ambiente, e a gente confunde ele com o ambiente em relação à cor e à forma. Nós temos um exemplo típico aqui, né? Quase não dá para a gente diferenciar, quase não dá para a gente perceber onde está esse ser vivo, porque ele realmente se assemelha em termos de cor e forma com o ambiente. Em relação às formas especiais de adaptação, nós temos aqui o mimetismo, o exemplificado, ilustrado. Nós sabemos que o mimetismo, como já foi falado, é a forma de adaptação na qual a espécie se beneficia por se assemelhar a outras espécies e não a se assemelhar ao ambiente. Estamos aqui duas espécies de borboletas que se assemelham bastante, né? A questão de mimetismo. Tá? E aqui nós temos uma flor se assemelhando, de fato, a uma outra espécie, tá? Também mostrando a relação aí de mimetismo. Nós temos outros exemplos. Às vezes esse mimetismo é para assustar possíveis predadores, tá? São vários exemplos. O terceiro tipo de forma de adaptação especial é o aposematismo. No aposematismo, é uma forma de adaptação na qual uma espécie exibe cores chamativas para advertir seus possíveis predadores quanto ao seu paladar desagradável ao veneno que possui. Então, o aposematismo é quando aquela espécie tem cores bem chamativas para dizer, olha, eu sou venenoso, tá? Sou venenoso. Cuidado. Não me coma não, que senão você se lasca, tá? Isso é aposematismo.
Agora vamos responder as questões para a gente exercitar o que a gente aprendeu, né? E aqui, essas questões já têm a resposta que é para a gente ir percebendo como é que a gente deve agir, né? Como é que a gente deve usar esse conhecimento que a gente adquiriu. Bem interessante. Então, a associação de bactérias que vivem na pança de mamíferos ruminantes, dentro, né, desses mamíferos ruminantes, com esses animais é classificada como? E aí? Associação de bactérias que vivem na pança de mamíferos ruminantes. Vamos analisar o seguinte: essas bactérias vivem dentro da barriga, né, do intestino desses mamíferos ruminantes para quê? Porque, gente, esses mamíferos ruminantes eles não conseguem digerir a celulose dessas plantas. Então, eles precisam de bactérias para que façam essa digestão dessa celulose para eles. Então, qual é o tipo de relação? Mutualismo, né? Então, a professora já tem a resposta, mas vocês têm que entender o porquê. As bactérias elas se beneficiam a se alimentarem da celulose e obterem proteção, né, nesse sistema digestório desses ruminantes, e os mamíferos ruminantes se beneficiam também, né, porque eles vão conseguir usar essa celulose como nutriente. Agora, vão poder aproveitar, né, essa energia contida na celulose, já que as bactérias vão fazer a digestão para esses mamíferos. Então, como os dois se beneficiam, né, a gente chama isso de mutualismo. E se você tirar essas bactérias do intestino desses ruminantes, esses ruminantes não vão mais conseguir digerir a celulose e eles podem morrer, tá? Segunda questão da Universidade Federal de Minas Gerais, aliás, de Mato Grosso, né? Para proteger os ovos das galinhas, o homem mata o gambá. A relação ecológica que se estabelece entre o homem e o gambá denomina-se de, bem simples, né, gente? Quando é uma espécie, dois indivíduos de espécies diferentes, uma espécie mata a outra, predação. Terceira questão da FUVEST. Várias espécies de eucaliptos produzem certas substâncias que, dissolvidas pela água da chuva e transportadas dessa maneira ao solo, dificultam o crescimento de outros vegetais. Olha só, gente, um tipo de planta produz uma substância que inibe o crescimento da outra, tá? Que tipo de relação é essa? Muito bem, quem marcou a mensalismo acertou, né? A mensalismo é quando uma espécie produz uma substância que dificulta o crescimento da outra. Quarta questão da PUC, não é relação harmônica interespecífica. Atenção, não é relação harmônica interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes. A protocooperação, inquilinismo, mutualismo, sociedade ou comensalismo? Bom, a sociedade, né, gente? Porque a sociedade nós temos indivíduos da mesma espécie, como é o caso das formigas, das abelhas, das vespas. O que marcou a letra D aí acertou nesse caso. Quinta questão, podem organizar-se em sociedades. As aranhas, será que as aranhas se organizam em sociedade, gente? Vocês já viram um monte de aranha dividindo o trabalho entre elas? Não. Os besouros podem organizar-se em sociedade? Vocês já viram uma sociedade de besouros? Cada besouro tendo uma função, um trabalho específico, eles cooperando para que essa sociedade funcione bem? Não, né? Gafanhotos também não. As traças também não. E as vespas a gente viu, sim, que se organizam em sociedade. Tá? Cada uma com função específica. Cada grupo de indivíduos com uma função específica. Sexta questão, não é relação harmônica intraespecífica, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie. Sociedade, é relação intraespecífica, indivíduos da mesma espécie. Formigas, abelhas, vespas. Letra B, colônia. Não, colônia é uma relação de indivíduos da mesma espécie. Canibalismo, relação de indivíduos da mesma espécie. Não é o canibalismo entre seres humanos, é a mesma espécie, é só a gente lembrar disso. A questão também da viúva negra, indivíduos da mesma espécie. A questão do louva-a-Deus, questão de indivíduos da mesma espécie. Mutualismo, não, mutualismo é entre espécies diferentes, tá? Tem que lembrar disso. Não é uma relação harmônica intraespecífica, tá? E sim interespecífica, o caso de mutualismo. Bom, aqui nós teríamos uma outra questão. Vou pular aqui para a oitava questão. Entre as abelhas melíferas que não possuem ferrão, existe uma espécie que invade a colmeia de outra a fim de roubar o mel elaborado por elas. O tipo de relação ecológica descrito é, muito bem, esclavagismo. Vocês se lembram do esclavagismo? Opa, deixa eu só tirar aqui essa tela. Quem sabe faz ao vivo.
Pronto. Esclavagismo é aquela relação em que uma usa o trabalho da outra, uma coloca a outra, né, para trabalhar para ela. Então, vamos repetir aqui a questão. Entre as abelhas melíferas que não possuem ferrão, existe uma espécie que invade a colmeia da outra a fim de roubar o mel, roubar o trabalho, né, elaborado por elas, usar o trabalho delas ou fazer elas trabalharem para ela. Então, é o esclavagismo, onde uma espécie usa a outra, né, faz a outra de trabalhadora, né? Faz a outra fazer o trabalho que deveria ser dela, tá certo? Aproveita do trabalho da outra. É esclavagismo. Lembra de escravidão, tá, gente? Esclavagismo, escravidão. Nona, da UERJ. Ervas de passarinho. Opa, já vimos essa relação. São plantas que retiram das outras plantas água e sais minerais, ou seja, seiva bruta. Seus frutos atraem aves que, por sua vez, irão dispersar suas sementes. Outros tipos de interação entre seres vivos exemplificadas acima, os tipos de interação entre seres vivos exemplificados acima também são desenvolvidos, respectivamente, pelas seguintes duplas. Qual seria a resposta aí? Primeiro tipo de relação da erva do passarinho, né? Em relação às outras plantas, nós temos uma relação de quê? Uma relação de parasitismo, né? E depois ele diz que seus frutos atraem aves que, por sua vez, irão dispersar suas sementes. Que é uma relação de quê, gente, aí? Exatamente. Né? Quando a gente diz assim que os frutos atraem aves, que por sua vez irão dispersar suas sementes, nós temos uma relação de comensalismo, tá? Uma relação de comensalismo. Então, nossa resposta aí é a letra A, o carrapato e o cachorro, né? A relação de parasitismo, né? Inclusive é um ectoparasita, assim como a erva passarinho e outra planta. E o boi e o anu, nós já vimos, é uma relação de comensalismo, em que uma espécie se beneficia e a outra nem ganha nem perde. Perfeito? Ficou bem entendido? Bem compreendido? Pronto. Pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam tentar resolver essas questões, estudar um pouco elas e tentar resolver outras questões, tá? Revisem a aula quantas vezes for necessário. Um grande abraço e até a próxima.